Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Tea Room arquetípico. É uma sala de chá inglesa que a gente tem uma dose de chá de arquétipos para beneficiar a nossa comunicação, a nossa conexão com os clientes. O assunto de hoje é o marketing e o arquétipo das deusas, porque a gente conhece todo o estudo de marketing do branding arquetípico com 12 arquétipos, mas não se fala das deusas, mas a gente consegue incluir essas deusas na nossa comunicação, até porque grandes marcas já usam deusas, né, para representar algumas ideias. Vou mostrar para vocês algumas dessas grandes marcas e também, principalmente a ideia, porque eu acho que é daí que surgem as nossas narrativas, o nosso repertório, o sentimento que a gente quer despertar. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Salles, eu sou uma detetive de marca e a minha missão é te dar uma lupa para você desvendar os seus dons arquetípicos e deixar a sua marca no mundo. O assunto de hoje, então, é o marketing e os arquétipos das deusas. Não são todas as deusas, mas são algumas deusas que foram aprofundadas por alguns estudiosos e elas têm algumas características muito semelhantes ao que a gente conhece dos arquétipos das marcas, e do conhecimento que a gente pode adquirir a respeito de nós e dos nossos clientes para melhorar a nossa comunicação na conquista de clientes. Bom, esse pequeno esquema tem 6 deusas que nós vamos falar hoje, né? Mas, dando uma introdução a esse assunto de uma maneira psicológica, né, psicologicamente falando, é, a gente precisa imaginar como se a nossa mente, né, essa nossa mente inconsciente, ela tivesse vários personagens, assim como a gente faz com os 12 arquétipos, que a gente sabe, né, que esses 12 arquétipos são 12 grandes forças que estão lá no nosso inconsciente, a gente conhece, descola do nosso inconsciente, traz para a consciência cada uma dessas forças nos 12 arquétipos, igualzinho é com as deusas, né? A gente precisa imaginar que na nossa mente moram essas 6 deusas, cada uma com um dom diferente, com uma força diferente, e nós vamos ver que forças são essas, né? No nosso inconsciente, né? E os autores aqui eles falam, né? Esses que usaram como se a nossa mente tivesse apenas 6 grandes deusas, né? Como se a união existia antes, uma grande mãe, uma grande deusa, que reunia todas essas forças, mas com forças, né, que existiram lá na Grécia, forças patriarcais, acabaram departamentalizando as forças dessas deusas, né, cada uma com uma função, né, mas a nossa mente e a nossa vida, ela só é completa se a gente realmente tiver a força de todas as deusas na nossa vida. Muitas vezes não ao mesmo tempo, assim como acontecem nos 12 arquétipos, que nas jornadas da vida, né, alguns arquétipos vêm com mais força, outros saem de cena, né, na questão dos 12 arquétipos, igualzinho acontece com as deusas, né? Conforme a nossa vida muda, alguns estão mais ativos, outros estão menos ativos, mas o saudável é que a gente consiga equilibrar e desenvolver todas as forças, porque fazem falta, né? Então, essas são as 6, vou aqui falar rapidamente de cada uma delas, e o que é mais importante também é que a gente entenda, para o nosso uso aqui no marketing, né, semelhante ao que a gente faz nos arquétipos de marca, né, dos 12 de marca, que sentimento a gente quer trabalhar lá do outro lado da nossa cliente, né? Porque nós, como seres humanos completos, temos as 6 deusas e os 12 arquétipos dentro da nossa mente. A nossa cliente também, ela também tem. Mas dependendo da vida
da jornada da vida que ela está passando, pode ser que ela esteja precisando, né, de algo mais, assim como nós também, né? Então, resumindo aqui as 6 deusas, nós temos Atena, né, que ela é uma deusa da civilização, da intelectualidade, Afrodite, a deusa do amor, da eroticidade, da beleza, Perséfone, a deusa do interior, a deusa mística, médium, Ártemis, a deusa da natureza, guerreira, caçadora, Deméter, a mãe, a cuidadora, a deusa das plantas, Hera, a deusa do poder. Como eu tenho aqui alguns mentorados, só de eu falar essas palavras aqui, eu acho que vocês já conseguiram fazer uma relação imediata com alguns arquétipos, né? Já estou vendo algumas pessoas concordando. Por quê? Porque a gente conhece o que, que a gente quer despertar no cliente, né? Então, aqui só são 6, né? Não tem uma correspondência exata, afinal, são 12 arquétipos. E as deusas, elas têm uma certa mistura de características. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, analisando as deusas, em termos pessoais, assim, se fosse para ser um ser humano um pouco mais completo, eu achei que as deusas elas cobrem mais coisas, né? Porque quando a gente fala sobre os 12 arquétipos, né? O herói, o mago fora da lei, os nossos que a gente conhece aqui, a gente fala tanto, a gente pega muito só uma característica, né? Por exemplo, a guerreira, né? A gente pega a luta, a disciplina, não inclui outra parte, né? Nas deusas, como elas são em menos quantidade, a gente vai ver que inclui um pouco mais de características, né? E tem uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente trabalha com arquétipos no marketing, porque a gente quer ter uma promessa para o nosso cliente, a gente quer ser entendido rápido, então a gente gira toda a nossa comunicação em torno de uma promessa única, né? Com uma mensagem única. Então, acaba focando muito em um arquétipo, assim, bem concentrado essa mensagem, o que é ótimo, né? A gente praticamente departamentaliza, né, o que a gente oferece, nossos concorrentes são muitos, então a gente pega uma fatia daquilo, departamentaliza, coloca um arquétipo ali como promessa, é ótimo, né, que a gente tenha essa promessa clara, como vocês veem, eu sempre estou falando de um ensinamento do publicitário Oldve, né, a menos que sua campanha gire em torno de uma grande ideia, ela fracassará. Então, quando a gente escolhe um arquétipo, né, para colocar a nossa mensagem nesse arquétipo, a gente está fazendo isso, tendo essa grande ideia, é ótimo, né? Mas, como nós somos pessoas e todos esses estudos de branding arquetípico não foram feitos em cima de pessoas, vocês percebem como experts, como profissionais, como é difícil a gente ser um único arquétipo, né? Nós, como pessoa. Por quê? Porque nós temos os 12. E é muito importante que a gente saiba que realmente a gente não é só um, né? A gente não é só um, isso muda na nossa vida inteira, e o Jung até fala, se você tentar focar de ser um arquétipo, você vai ser neurótico, né? É essa palavra que ele usa, neurótico. Né? Então, eu inclusive estou vendo as pessoas ficando neuróticas com esse assunto de arquétipos, porque elas acham que elas têm que ser um arquétipo, né? Mas como pessoas, a gente não é só um, a gente até escolhe estrategicamente um dos nossos lados que a gente quer mostrar mais, mas a gente bem sabe conscientemente quem está por trás de tudo isso. Por exemplo, eu posso mostrar aqui uma Andrea poderosa, realeza, mas eu bem sei o tanto de criadora que está por trás, o tanto de mago. Eu posso trabalhar com tudo isso nos meus bastidores e mostrar o que eu quero, né, estrategicamente, para fixar também na mente do cliente, mas não ser a neurótica, porque eu tenho consciência do que eu sou, cada um de vocês aqui aprende, né, a ver todas essas forças e combinar essas forças, é o que a gente faz na mentoria, né, ver tudo e usar estrategicamente o lado que a gente quer mostrar, que a gente chama de persona,
né? Não essa persona do nosso cliente, mas a nossa persona, a nossa máscara social que a gente decidiu mostrar, mas sem neurose. A gente mostra aquilo que a gente realmente decidiu, mas a gente sabe o que está por trás, né? Nos bastidores. Então, começando aqui pelas deusas, né? A deusa Atena, ela aquele templo que tem lá na Grécia, o Parthenon, ele é o templo da Atena, né? Ela é filha de Zeus. E a Atena, ela é guerreira. Se a gente comparar com os nossos 12 arquétipos no marketing, ela tem uma característica de guerreira, mas muito, muito misturada com o arquétipo do sábio, porque ela é a deusa da sabedoria, né? E ela é muito intelectual. Então, quando a gente pensa na Atena, ela é uma guerreira, mas é uma guerreira estratégica. Ela não é uma guerreira de força física, é uma guerreira de força mental, intelectual, né? Então, algumas características da deusa Atena: educação, civilização, é uma deusa da cidade, né? Cultura, carreira, profissão, competidora, intelectual, às vezes rebelde, né? Porque ela que estuda, ela que vai atrás do conhecimento, ela é da lógica. Então, quando a gente pensa na Atena, né, nas mulheres de hoje, né, é aquela fase da vida, muitas vezes até quando a gente começa numa carreira, eu lendo comecei a recuperar, né, a minha própria vida. Nossa, eu já fui essa pessoa Atena, que a profissão era a primeira coisa, que eu queria morar na grande cidade, né, que eu queria me desenvolver profissionalmente acima de tudo, né? Essa é a Atena. Mas a Atena, na vida do nosso cliente, pode ser essa pessoa no início, né, da jornada, ou ela pode surgir em outros momentos da vida da mulher, que ela esteja neste momento dessa nova guerra, né? Às vezes passou por uma separação e está ali lutando de novo para ocupar seu espaço no mercado de trabalho, às vezes está se intelectualizando com novos assuntos, né? Na sua jornada, outro dia eu fui à ginecologista, ela deve ter uns 50 ou 60 anos, né? E ela fez a residência em ginecologia e estava fazendo uma nova residência, acho que em psiquiatria. E ela me disse assim, que o filho dela falou assim: mãe, você não precisa disso. Por que você está fazendo isso? Tipo uma nova residência. Ela falou: eu não estou fazendo porque eu preciso, eu estou fazendo porque eu quero. Então, você vê que as nossas jornadas, né, na mentoria eu falo muito sobre a jornada espiral dos arquétipos que o nosso cliente passa várias vezes, né? A mesma coisa com as deusas. Essa deusa pode aparecer uma vez, por exemplo, no início da carreira, ou, por exemplo, como essa médica, né, que eu falei, que está agora, de novo, voltando para esse nível de intelectualidade muito forte que ela está buscando. Então, quando a gente faz a nossa comunicação, a gente pensa: o que eu quero despertar no meu cliente? Qual é a promessa, né? O que está vivo nele que eu quero incentivar, eu vou ajudá-lo, né? E a Atena tem essas características. Então, digamos que ela tem muito, comparando com os 12 arquétipos. O arquétipo do herói, né? O arquétipo da guerreira, misturado com o arquétipo do sábio, com pitadas de fora da lei. Por isso que eu disse assim que eu achei assim bem completo, porque ela já tem assim outras características, né? Agora a gente a irmã de Atena, o nome dela Ártemis, tá? A Ártemis, ela tem muitas características semelhantes à Atena, mas nessa parte de ser guerreira, mas lembra que eu falei que a Atena, ela é uma guerreira muito estratégica, né? Muito do pensamento. A Ártemis já é do físico,
né, do corpo mesmo, da aventura, da força do corpo, do esporte, da caça, né? Então, ali tá uma grande diferença, né, entre as duas, uma mais intelectualizada e outra mais do corpo, né? E algumas características da Ártemis, Amazona, matéria do sangue, aventura, caçadora, amante das feras. Então, ela é a da luta e da luta física, mas a Ártemis, ela também tem um desejo muito grande de voltar para a selva, para o silêncio, né? Então, como eu falei, a Atena é da cidade, né? E já a Ártemis é da selva. Por isso que a gente vê muitas vezes em nós ou no nosso cliente aquela vontade de mexer com terra, aquela vontade de se ver na natureza, a vontade de estar no silêncio, a vontade de sair da cidade. Quantas vezes a maioria da população hoje mora em zonas urbanas, né? Mas tem aquela fuga, né? Para o campo, e às vezes a gente fala, esse aqui não é meu lugar. Eu sinto isso, por exemplo, agora nessa live está uma barulheira aqui na minha rua, não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo uma festa, está tendo uma buzina, e eu morava num lugar assim super silencioso antes. Ai, como eu sinto saudade disso, sabe? Eu me identifiquei com esse silêncio, né? Então, às vezes a gente se identifica com uma parte da deusa, às vezes a gente se identifica com outra, né? E o importante é que a gente vá aprendendo de tudo, né? De aprender aquele pensamento estratégico racional da Atena, de aprender a parte física, né, da Ártemis. Quem sabe a gente está muito sedentária, né? Isso para a gente, tá? Na nossa vida pessoal. Mas nunca esquecendo que no marketing a gente está sempre em busca de não desfocar muito, porque a gente tem muito concorrente e a gente quer ocupar um lugar na mente desse cliente de algo que a gente pode oferecer. Então, se a gente quiser oferecer o mundo, às vezes a gente não tem estrutura e não vai ser entendido, né? Mas, de repente, a gente vai focar numa cliente Ártemis, que valoriza a natureza, que quer paz, que tem uma consciência ecológica, né? Tudo isso é uma característica da deusa Ártemis. É, era eu queria que vocês colocassem, a palavra é poder. Queria que vocês colocassem aqui no chat que arquétipo é esse do poder, né? Quem que é o arquétipo do poder? Olha a posição imponente do poder. Ela era a esposa de Zeus, né? A Hera. Vamos ver aqui se alguém colocou alguma coisa no chat. Isso mesmo, meus detetives são demais, realeza. Isso mesmo, na hora, né? Antes de ler qualquer coisa, já sabia. Mel, aqui o poder é tudo, não é, é só o que importa, realeza, realeza. Isso mesmo. Mas eu vi uma misturinha de algumas coisas do idealista. Olha que interessante. A parte idealista da era é a manutenção da tradição. Tudo pelo casamento, pela família, né? Então, a manutenção da tradição é uma característica do idealista, né? Mas, acima de tudo, era com certeza realeza, é poder, né? E o nosso cliente pode precisar disso, pode querer isso, né? Então, algumas características da era: imperatriz, regente, esposa, poder no mundo, tradição, casamento, companheirismo, moralidade. Moralidade também é uma característica do arquétipo do idealista que identifiquei aí na era, né? Essa deusa é Perséfone. Eu não conhecia tão bem a Perséfone, mas a primeira vez que eu ouvi falar dela foi através da doutora Carol Pearson. Ela tem um livro, Persephone Rising. A doutora Carol Pearson tem esse livro, ela escreveu, é um dos livros mais recentes dela, eu ainda não li. Mas qual é a característica da Perséfone? Ela é ela é do mundo interior. Ela é aquela pessoa mediúnica, aquela pessoa que indiscutivelmente, vocês já sabem até que arquétipo é,
ao arquétipo do mago, né? Então, ela é a do oculto, da mediunidade, da clarevidência, das visões, dos sonhos, da morte, da transformação, da guia interior, da cura, do poder psíquico, né? Então, às vezes você pega você, né, pode ser um arquétipo do sábio, né, muito presente, por exemplo, numa Atena, e você está precisando de um equilíbrio de uma Perséfone que tem visões, né? Esses equilíbrios que a gente vai fazendo, né? E em toda a literatura a respeito das deusas, eu ouvi exatamente a mesma coisa que a gente ouve dos 12 arquétipos. Os arquétipos têm forças quando você vai desenvolvendo isso pessoalmente, né? Você vai desenvolvendo eles em toda a sua vida e vai complementando, e você tendo o contato com essas características conscientemente daquela deusa, você adquire para si, né? E você vai desenvolvendo, não tudo ao mesmo tempo, mas conforme a sua vida vai passando, você se torna completa. Aquele gráfico aqui que eu mostrei no início, né? Da grande mãe, quando você não departamentaliza mais, quando você une essas forças, o que é praticamente impossível de se fazer todo o tempo, mas é até o que o Jung chama, né? Esse é a grande mãe, eu acredito que é exatamente a mesma coisa que o Jung chama do self, né? Que é aquilo que você junta todas as suas forças no self, né? Você consegue se complementar, mas é raro a gente conseguir fazer isso. É um esforço pessoal que a gente faz de desenvolver esse self integrado, né? Mas no marketing é o contrário, a gente departamentaliza como eles fizeram. Se não tivesse nessa mitologia essa departamentalização, a gente não ia reconhecer essas deusas, né? Então, é muito legal que a gente faça isso mesmo no marketing, por mais que não seja saudável para um ser humano, né? Mas para algo que a gente vá focar em um desejo, em um problema, é saudável, porque como marcas a gente consegue atender um desejo daquela pessoa. A gente não vai resolver todos os problemas da vida dela, mas aquele desejo daquela fase dela, né? Aquele departamento da vida dela que ela está precisando naquele momento, e ela vai nos escolher por esse departamento de que ela está necessitando. Agora a gente está indo para uma outra deusa chamada Deméter, é a mãe da Perséfone. É, a, a Deméter é a deusa da agricultura, é é a terra mãe, é a deusa das plantas, é a da nutrição, né? Que aqui no nosso sistema dos 12 arquétipos, indiscutivelmente, arquétipo do prestativo, né? Então, algumas características da Deméter. O corpo é receptáculo, né? Recebe uma vida, a senhora das plantas, da menstruação, da gravidez, a mãe terra, a geração, a amamentação, o acalento, a fertilidade, né? O amor pela filha. Então, é muito interessante, né, vendo assim sobre os aspectos da deusa, por exemplo, Atena, ela é bem guerreira, né, tanto Atena quanto Ártemis, muitas vezes elas vivem sozinhas, elas nem querem se relacionar com homens, né, elas são autossuficientes, Atena chega às vezes até ter raiva, né, do homem, às vezes por alguma experiência pessoal, algum relacionamento com o pai, etc. Mas quando ela equilibra, né, com uma energia de maternidade, de amor, às vezes ela consegue fazer esse equilíbrio, né? Então, em tudo que a gente fala sobre arquétipos, fala sobre equilíbrio. A gente tanto que no sistema dos 12 arquétipos, o equilíbrio do herói vem com prestativo, né? Então, o equilíbrio da Deméter vem com Atena, né? Então, se a Atena tiver, assim, com todo
esse ódio do patriarcado, né? E a, a Deméter, com todo o amor, né, de inclusão, de nutrição, vai se criando um equilíbrio, né, entre masculino e feminino, porque na psicologia junguiana fala-se todo o tempo desse equilíbrio na nossa mente, né? Todos esses personagens são da nossa mente. Tanto o masculino quanto o feminino são forças da nossa mente que precisam ser equilibradas. Então, quando a gente ativa o nosso lado guerreiro, né, nosso lado ânimos, assim, quando a gente às vezes precisa de uma força, a gente está sem coragem, sem disciplina, a gente vem com o nosso arquétipo do guerreiro à tona, né? O nosso cliente está sem coragem, está sem força, ele procura em nós essa força. O nosso cliente está se sentindo muito agressivo, ele procura em nós um lado prestativo, né? Então, a gente vai atendendo o anseio desses personagens da mente, né? Das pessoas. E por último, a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa que traz beleza, sensualidade, que no nosso sistema dos 12 arquétipos é o arquétipo do... Não vou falar porque eu vou deixar vocês falarem. Tem um que é principal, né? Que já já vai vir aqui a resposta, mas eu vou falar um menos óbvio, tá? Vai ter o que vocês vão responder aqui, né? Da beleza, da sensualidade, da conexão, já vi aqui as respostas, é isso mesmo, o amante, né? E o menos óbvio é o do criador, né? Porque a criação também é bastante estética, bastante bela, bastante. É bastante voltada aos aspectos do criador, né? Então, Afrodite, né, ela tem essas características de sensualidade, romance, beleza, paixão, artes e toda essa parte de conexão que a gente vê no arquétipo do amante, a gente vê também na Afrodite, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de marcas que usam essa simbologia das deusas para fortalecer sua própria marca, né? Esta deusa é a Nike, é a deusa da vitória, uma deusa grega, que a Nike usa, a marca Nike de tênis. Não usa o símbolo dela, mas usa a ideia por trás dela, né? A vitória, deusa da vitória, é o que rege a ideia, a promessa da marca Nike. Quando você compra um tênis Nike, você quer vencer. Quando a gente vê as propagandas da Nike, a gente sabe que a gente está falando com um arquétipo que traz vitória, né? A gente sabe que traz competição, competitividade, e eles se inspiraram na deusa Nike. Muito provavelmente eles leram tudo sobre isso, não foi assim, ai, que nome que a gente vai pôr, né? Eles já tinham a ideia da competitividade e aproveitaram que existia um representante para essa ideia, né, da vitória que guia, né? Eu acredito até que acaba, quando você entra, você cria uma narrativa da sua marca, da sua história, com tanto poder assim, um poder que está no inconsciente, acaba penetrando, assim, sabe, na cultura da sua empresa, no seu coração, em tudo que você faz, porque é algo que vem de tanto tempo, com tanto significado, e vai dando significado para você, e você vai conseguindo visualizar aquilo, e você passa para a sua equipe, para o seu designer, para as pessoas, para o seu público, que vai fortalecendo essa ideia, né? Como que uma empresa que chama Deusa da Vitória vai se desviar para a deusa do prestativo? Não vai, né? Porque ela tem essa ideia muito forte, essa promessa, essa departamentalização que eles fizeram, né? Uma outra marca que usa uma deusa, essa não está muito óbvio aqui, né? Mas é a Starbucks, né? Só que essa deusa não existe, tá? Eles criaram a Starbucks fica em Seattle, né? Lá perto do Canadá, e é uma cidade assim marítima, né? Tá assim ao lado do oceano. E
eu estava lendo, né, de onde eles tiraram essa ideia, eles falaram, a gente pensou assim, nós estamos aqui em Seattle, né, é uma cidade de mar, né, o café, ele vai ser exportado pelos mares, né, o criador da marca também já gostava muito do mito do Moby Dick, que é bastante arquetípico, né? Tem muitas mensagens relevantes para a humanidade no Moby Dick. E eles falaram: a gente vai colocar uma sereia como se ela fosse uma deusa, né? Então, eles criaram a deusa da Starbucks, né? Que é uma sereia, né? Que sai aí pelos mares distribuindo café, né? Então, se eu não falasse para vocês, dava para pensar que é uma deusa, não dava? Tipo, e na verdade porque o que é um arquétipo? É algo que a gente recria, né, na nossa mente. Então, eles recriaram uma deusa sereia dos mares de Seattle para o mundo, e isso fortaleceu a marca. É fácil depois que passa explicar, né? Mas eu acho que tem algum sentido que a gente sente como verdadeiro, né? Que a gente sente como forte, e depois a empresa pode explicar e pode potencializar a mensagem dela de exploradora, de sair pelos mares, com essa força dessa deusa, né? Dessa sereia no seu café. Uma outra marca que usa uma deusa, essa pintura é de Lady Godiva, né? E quem é Lady Godiva? Primeiro, a gente está falando daquele chocolate belga que chama Godiva, né? É um chocolate de 1926, né? Super renomado. Você dá esse chocolate para alguém para demonstrar amor, um amor sensual, um presente que você vai dar para a conexão. Você não dá um chocolate, não é um chocolate Lacta que você compra no supermercado. É um chocolate para presentear, Godiva, né? E eles usam o nome da empresa, veio através de Lady Godiva, que inclusive este nome, se vocês lembrarem daquela música que está sempre aí nos temas aqui do branding arquetípico, da Don't Stop Me Now, ela fala assim, ele fala, né? I'm racing car like Lady Godiva. Eu sou um carro de corrida eu vou passando rápido como a Lady Godiva. E a Lady Godiva era a esposa de um aristocrata inglês que se revoltou lá contra os impostos que estavam sendo cobrados na cidade, subiu nua num cavalo na cidade, e aí ela ficou famosa, e foi um ato de rebeldia, de revolta contra os impostos, né? E aí depois foram feitas várias pinturas a respeito dela, né? E depois a marca de chocolate resolveu colocar para si esse símbolo na logomarca dela, né? Então, a Godiva usa a Lady Godiva, né? Quando eu vi a história, eu descobri sobre a Lady Godiva quando eu estava vendo sobre a música do que eu amo, Don't Stop Me Now, né? Eu falei, gente, deixa eu ver se a marca Godiva tem alguma coisa a ver, né, com a Godiva da música. Aí tinha, né? Tá na logomarca. Só que eles usaram a Lady Godiva na logomarca como sensualidade. Eles não pegaram a revolta da Godiva, eles pegaram a sensualidade da Godiva, né? E eu fiquei aqui procurando um monte para ver se eu acho a história dessa deusa, né? Se ela existiu na Grécia, sei lá. Não achei, mas eu achei referências, né? Por exemplo, de outras mulheres nuas, muitas, com animais, né? Então, isso traz uma familiaridade, né? Para a gente como algo conhecido, né? A Lady Godiva do chocolate, ela remete uma recriação de um mesmo arquétipo que existiu em outras épocas, né? Então, você vê que você pode, né? Você pode usar
as ideias das deusas na sua marca, né? Para potencializar essa ideia que você deseja passar e fortalecer, né? Antes de eu falar aqui sobre esse gráfico, eu queria falar para vocês sobre o uso, né, desses símbolos assim imponentes, como eles são, como eles trazem significados, não símbolos imponentes, mas símbolos que têm algum significado. Eu vou ler ali um trecho de um livro para vocês, que chama As 48 Leis do Poder, que ele fala o seguinte: teve uma época que tinha uma amante de alguém na nobreza francesa, acho que era Henrique, ela era amante dele, o nome dela era Diane, ela era amante do rei, né? Mas ela criou em torno de si uma relação como se ela fosse uma representação da deusa Diana, uma deusa romana, né? Então era assim, ela era uma amante, o cara era casado, mas ela personificou nela como se ela fosse uma deusa. E essa mulher, ela era tão esperta com essa parte de simbologia que ela mandou fazer como se fosse logomarcas, né? Depois eu pesquisei na época, eu até fiz stories sobre isso na época. Você via nas construções francesas uma logomarca da Diana com o Henrique para ela fixar o nome dela, né? Depois a esposa oficial também fez a logomarca dela, para você ver a importância, né, de você fixar seu nome com uma certa ideia. E ela associou o nome dela à rainha romana, a deusa romana, né? Este livro, As 48 Leis do Poder, ele usa o poder de uma maneira, assim, bem manipuladora, vai, é maldosa. É um livro que chega a ser engraçado, de tão manipulador que ele é. Ele ensina você a ser mal, a ser manipulador descaradamente. É muito engraçado o jeito que eles falam. Então, aqui neste capítulo, ele está ensinando você a manipular através da imagem, né? E dando o exemplo aqui da Diana. Vou ler aqui uma pequena linha aqui para vocês. A estratégia mais astuciosa de Diane, que era essa amante, foi a sua apropriação da deusa Diana. Aqui, ela não jogou apenas com a imagem física, ela entrou no reino dos símbolos psíquicos. Foi uma proeza e tanto transformar a amante do rei num emblema de poder e pureza, mas ela conseguiu. Sem a ressonância da deusa, Diane era apenas uma cortesã que estava ficando velha. Mas quando ela se revestiu com a imagem e o simbolismo da deusa Diana, ela parecia uma força mítica destinada à grandeza. Aí aqui que o cara ensina a gente a manipular. Você também pode jogar com imagens assim, tecendo pistas visuais num gestalt abrangente, como fez Diane, com suas cores e sua insígnia. Crie marcas registradas como essas para se distinguir dos outros. Em seguida, vá em frente. Descubra uma imagem ou símbolo do passado que se encaixe perfeitamente à sua situação e envolva-se nela. Vai parecer maior do que é na realidade. Sendo bom ou mal, é uma grande verdade, né? As pessoas acabam associando símbolos, né? Significados que vão além da marca, e este exemplo dessa Diane lá da França é bastante interessante, né? Então, aqui, finalizando essa parte de conteúdo, sempre tendo em mente que os arquétipos, eles estão sempre a nosso favor para a gente despertar um sentimento no outro cliente. Aqui na pirâmide de Maslow, cada uma dessas pontas da pirâmide tem 3 arquétipos, e a gente pode trabalhar mais profundamente nesses sentimentos, é o que eu trabalho na minha mentoria, nessa estratégia do que a gente vai mostrar nessa nossa persona e o que a gente vai desenvolver no nosso cliente, porque semelhante à roda das deusas, nos 12 arquétipos, a gente pode despertar alguns sentimentos nos clientes. A gente precisa apenas
combinar em uma narrativa que a gente quer despertar no cliente e como a gente vai se portar como guia. Queria falar para vocês que estão abertas em pré-venda as inscrições para a mentoria Bússola da Marca, que é um sistema de ferramentas que inclui toda essa parte de narrativas, imagens, criatividade, hábitos, linhas editoriais, todo tipo de ferramenta para a gente conseguir implementar essa comunicação. A gente usa na mentoria o Story Brand do Donald Miller, os conhecimentos do Robert McKee nessa parte de imagens e o Jung Center, que eu aprendi com a doutora Carol Pearson, tudo isso encaixado na mentoria como um método, né, para que a gente possa implementar esse conhecimento a nosso favor na nossa marca. É uma jornada de 6 semanas que inclui mentorias em grupo, testes psicológicos, materiais gravados, tutoriais e muita ferramenta de inspirações. Basicamente, a gente passa todo esse processo em 3 fases. Desvendar, que a gente desvenda as nossas forças, os nossos diferenciais e aquele cliente, aquela promessa do cliente que a gente quer atender. A gente faz uma implementação durante essas 6 semanas de todas as estratégias e finaliza com o revelar para o mundo sobre essa estratégia que a gente decidiu. É uma mentoria cheia de bônus, cheias de presentes que eu não vou falar aqui, mas tem uma página no meu link da bio que mostra todos os detalhes do que inclui nessa mentoria. Mentoria em grupo, curso de arquétipos, planos de comunicação com inspirações, músicas, cores, fontes, tudo que você precisa, carrosséis, técnicas para você crescer no Instagram, aulas bônus, a pré-venda está aberta. Começamos dia 5 de agosto, fazemos uma pausa e depois continuamos por 6 semanas no dia 23 de agosto. Temos garantia de 7 dias na mentoria e você vai desenvolver toda essa parte de desvendar os seus dons para deixar a sua marca no mundo usando o poder dos arquétipos, como as grandes marcas fazem, você também pode usar, pode e vai usar esse poder na sua marca para deixar a sua marca no mundo.